Bom dia, boa tarde, boa noite, primo. E aí, primo, como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que você esteja muito bem, que está começando mais um vídeo aqui no Las Primos Bikes. E hoje vai ser o marco inicial aí de uma nova série no canal, que eu vou contar a história aí dos pilotos de downhill, do nosso Brasilzão aí. Eu vou contar um pouquinho da trajetória deles aí, um pouquinho das vivências deles aí, no downhill, é claro. E hoje vamos começar com a primeira história, sendo a do Rafael Weber Pereira, mais conhecido como Pereruccio. Ele tem hoje 34 anos e quando ele era pequeno ele viveu em Canela, na Serra Gaúcha, até ele se mudar há cerca de 2 anos para o Canadá. Nosso maravilhoso Canadá, onde lá temos o maior e melhor bike park do mundo, né? O Whistler, no caso. Ele mora lá e ele tem cerca de 20 anos de carreira no mountain bike, cara. Ele tem 20 anos. Cara, é bastante coisa. Eu tenho 19 anos, ele tem 20 anos de carreira no mountain bike. Tá certo. E o currículo dele, ele começou em 2000 a competir, né, as corridas, né? Ele começou primeiramente no XC. Ele foi de 2000 a 2004 praticando a modalidade de XC. Ele foi 3 vezes campeão gaúcho, cara. 3 vezes. O único ano que ele não foi campeão foi em 2000, o ano que ele estreou, no caso. E os outros 3 anos, joia demais, velho. Campeão. O cara é bom demais, velho. Em 2005, ele foi campeão na categoria amador de downhill na sua primeira corrida. De 2009 a 2016, ele esteve entre os 15 melhores no ranking nacional brasileiro na categoria Elite. Em 2012, ele ficou entre os 50 melhores na Canada Open DH na categoria Elite. Isso em 2012 ainda, viu? E em 2014, ele foi campeão na categoria Amador na modalidade de Enduro aqui no Brasil. Em 2017, agora já em 2017, ele foi vice-campeão na Canada Open DH no nosso maior evento de mountain bike extremo do mundo, a Crankworx. E em 2018 ele foi 10º lugar na categoria Master no ranking brasileiro de downhill. E em 2019, a sua corrida mais recente, ele foi vice-campeão na Garbanzo DH, que é uma das maiores provas de DH do mundo, no maior evento, é claro, de downhill do mundo, que é a Crankworx. A gente não sabe pronunciar muito, Crankworx, mais ou menos isso. A primeira corrida do Pereruccio, contando um pouquinho agora mais sobre a história no início mesmo da carreira dele, ele fez a sua primeira corrida no XC, em uma etapa de brasileiro, né? Uma etapa de XC do brasileiro, na sua cidade de Canela, nos dias 24 e 25 de março de 2000, foi isso que ele me repassou direitinho, no Parque do Caracol, que tem lá o teleférico e tal. Ele participou dessa prova na categoria estreante. Ele ficou em 11º colocado dos 64 participantes, dos 64 atletas que tinham na prova. E foi depois dessa prova, e depois de ter visto os atletas correndo, que ele foi adquirindo mais paixão pela bike, claro. E foi nessa corrida, nessa etapa de brasileiro, que ele conheceu uma galera do downhill, da Bike Tech aí de Porto Alegre, o Felipe Maia, o Rubens, a Ana, a namorada do Rubens também, né, que eu não consegui fotos aí para falar um pouquinho. E ele também conheceu um cara chamado Markov, que ele veio do exterior correr no Brasil. E ele disse que na época ele veio com uma bicicleta bem diferenciada, uma bicicleta realmente do esporte, uma bicicleta de downhill, uma Scott, né, daquela época. E a galera pirava nessa bicicleta, porque como o Pereruccio havia me falado, basicamente naquele tempo as bicicletas eram artesanais mesmo, feitas em casa, tipo bicicleta Frankenstein, como por assim dizer. E o nosso querido Pereruccio, ele conheceu o downhill de fato em 2004 por um atleta chamado Anderson Furlaneto, atleta que hoje não compete mais. Foi ao final de uma prova de XC, olha que interessante, foi ao final de uma prova de XC que o Anderson, ele abordou, na verdade, o Rafael ultrapassou ele em uma descida, né? E o Anderson, vendo ele ultrapassando e vendo ele descendo, é claro que ele disse uma etapazinha que tinha parte com cascalho, uma trilhazinha um pouco mais fechada e que entrava em uma estrada. Aí, quando ele viu, o Anderson viu o Rafael descendo e viu ele ultrapassando, viu habilidade no garoto. Aí, ao final da prova, o Anderson abordou o Rafael e falou o seguinte: alô, Rafael, e aí, tudo bem? Opa, tudo bem? Tu desce bem, mano, por que tu não faz downhill?
Ah, não, não, mano, eu tenho medo de pular a rampa e eu não sei como é que é, mas eu posso tentar algum dia. E foi aí que o Pererútil começou a pensar direitinho, porque o cross country, como você bem sabe, como até o Henrique Avancini mostra, o tempo inteiro você tem que adaptar a sua estratégia. É um esporte que demanda adaptação contínua. E isso você perde quando você não está competindo mais, quando você não tem mais essa chance de estar na linha com os caras ali, de estar no ambiente de competição. Você precisa ter muita dedicação em cima da bike, você precisa ter uma rotina de treinos bem forte, dependendo da categoria que você esteja, mais difícil é. E o que levou o Pererútil a mudar de modalidade foi a questão do tempo. Ele ficou sem tempo, pois ele precisava trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E não tinha como ele conciliar o exercício que ele fazia com o mountain bike, o XC, pois exigia muita dedicação, como eu já falei anteriormente. Então, o que é que ele fez? Ele trocou de modalidade, foi para o downhill, pois exigia menos. Naquela época, relativamente, se exigia bem menos, né, do ciclista. Ele poderia fazer isso bem mais tranquilamente e ele não estava indo mais para a competição, estava indo mais por andar, porque downhill é downhill, é divertido, mesmo se você não competindo, é muito divertido praticar downhill. E foi isso que levou ele a realmente sair do XC, porque ele era da categoria Elite no XC, ele tinha ido para a categoria Elite e ele foi competir com esse Anderson Furlaneto justamente na categoria Elite. Foi um piloto de Elite que falou com ele, disse que ele tinha habilidades para praticar downhill e foi isso que aconteceu. O Pererútil ele foi para o downhill, né, pela falta de tempo, estudos e trabalho. Hoje em dia o DH é bem mais exigente, bem mais exigente. E então, entre 2004 e 2005, o Pererútil montou a sua primeira rígida de downhill. Ele vendeu a sua bike de XC, que na época era boa. Se tiver foto, já deve estar mostrando bem aí na sua tela. E a bike, né, era uma GTS, né, com suspensão de 150 milímetros, freio dianteiro hidráulico e um freio traseiro a cabo, um guia feito em casa. Nosso Will aí, ó, Pro Will, guia feito em casa. E com essa rígida que ele teve, em 2005 ele ganhou a sua primeira corrida de downhill. A sua primeira, ele correu a primeira vez, já ganhou. Beleza, na categoria rígida, na pista de Sapiranga, onde, por sinal, ano que vem sediará pela primeira vez no Rio Grande do Sul o Pan-Americano de Downhill. Nice demais, velho. E alguns pilotos, vendo essa façanha do nosso querido Rafael, vendo que ele era um piloto que desenrolava bem nas pistas, recomendaram a ele: cara, compra uma full, vai para a categoria full, cara, você tem potencial. Então, o que é que ele fez? Para ele era muito caro naquela época, né? Naquela época era bem caro se ter, não que hoje não seja, né? Hoje é até mais difícil assim brincar. Mas naquela época para ele era difícil. Aí o que aconteceu? Com a ajuda do pai dele, ele conseguiu montar uma Caloi FSK usada. O quadro era usado, full, a primeira full dele, foi a primeira full, toda soldada, diferenciada. A suspensão era uma Volcano invertida e tinha algumas peças, né? Algumas peças da bike dele da rígida que ele tinha antes. E agora mudando um pouquinho, indo para a motivação que ele teve e a motivação que ele tem até hoje, tendo muita dedicação, esforço e treinamento em cima da bike, né? Para que ele consiga chegar no resultado que ele tanto quer. Ele não quer segundo nem terceiro, ele quer primeiro lugar. Isso é muito bom. E a hashtag que ele mais usa é treino igual a resultado. É treino igual a resultado, cara. Você pode colocar isso para você mesmo, né? Que é treinando que você consegue ter um resultado. Então se dedique, cara. Se dedique aos seus treinos. E isso aí é o que ele fala aí para as pessoas, né? A motivação dele é essa. É motivação, é dedicação, esforço, treinamento e hashtag treino igual a resultado, pai. Mó doideira. E nas palavras do próprio Pererútil, foi a bike que o fez estar onde ele está hoje, cara. Ele se orgulha muito disso. E claro, hashtag treino igual a resultado. E em 2005, ainda com a rígida dele, e foi a primeira vez dele fora do estado dele, do Rio Grande do Sul, da cidade dele, de Canela, ele foi para Ouro Preto, né, em Minas Gerais, e teve uma das suas melhores colocações. Isso em 2005, andando com a rígida dele, ele teve uma das suas melhores colocações, que foi segundo lugar, né, foi vice-campeão, né, no Brasileiro.
E foi logo depois disso, né, que ele adquiriu a Caloi dele, a Caloi e a Full Suspension, né, que tinham recomendado aí antes. Nas palavras do próprio Pererútil, foi ele dos que corriam nas etapas do Gaúcho quem mais trocou de bike, cara. Quem mais trocou de bike. Todo ano trocando de bike. Vê só que nice, velho. E em 2007, ele comprou a primeira bike nova dele, que foi a Specialized Big Hit, né? Que ele passou entre 2 e 3 anos com ela, andando, no caso. E ele passou de 2008 a 2014 andando somente de Specialized. Ele só trocava de quadro e algumas peças, basicamente. E só Specialized. Specialized, Specialized e Specialized. Specialized. Tem que ser Specialized, pô. Tá ligado? E foi entre 2010 e 2011 que ele conseguiu um apoio de uma loja autorizada aí do Rio Grande do Sul, autorizada da Specialized Brasil, na qual ele revendia as peças. Por isso que ele sempre ficava pegando peças, no caso as bikes e quadros Specialized, porque ele vendia essas peças por intermédio dessa loja, entendeu? Esse apoio foi muito significativo para ele, porque, pô, Specialized, né? Só Specialized, somente. Em 2011, ele teve seu primeiro título na categoria Elite, correndo de demo, com a demo 2011 da época, e ele correu em casa, né? Ele correu em Canela, e junto de seus familiares que estavam lá assistindo. E isso, como ele ganhou, foi o primeiro título dele já na categoria Elite e estava em casa, isso deu muito mais motivação para ele continuar no esporte, continuar forte, porque ele estava em casa e ele ganhou, cara. Foi bem significativo para ele. E ele foi colecionando, após isso, bons resultados. E continuava trocando de bike, sempre experimentando coisas novas, né? Ele andou de Trek, andou de Banshee, andou de Zerod, ele andou de Astro, andou de Giant, andou de Norco. E agora ele tem parceria com a Santa Cruz para 2021, para a temporada 2021. Ele está fechado, né, com a Santa Cruz, onde ele vai andar com as novas bikes, né, da Santa Cruz. E agora, mano, vamos para uma parte que, não sei, pode ser que seja ruim, mas serve de aprendizado, né? Que é a questão dos tombos. Ele teve sim tombos, claro, né? A pessoa com 20 anos de carreira no mountain bike não ter sofrido uma queda é meio difícil, né? Porque às vezes o cara vai tentar, né? Porque o cara, pô, tem confiança, já tem muito tempo, tem experiência, acaba fazendo coisas e acaba se machucando. Isso é fato, né? É difícil uma pessoa que pratica downhill não ter hematoma. A primeira queda que ele relatou pra mim foi em 2012. Ele disse que bateu em uma árvore, né? Parece que as árvores gostam dele, não sei o que é isso não, mas parece que as árvores puxam ele, parece uma atração gravitacional pra árvore. Aí ele tá descendo lá, aí a árvore, opa, Pererútil, vem, atração gravitacional, ele bate na árvore. E o seguinte, essa corrida foi em 2012, né, na Crankworx, e ele bateu nessa árvore e 4 fotógrafos profissionais tiraram essa foto dele. Né, vocês devem estar vendo aí 4 fotos aí, de ângulos diferentes, né, eu acho que deve estar passando um vídeo aí também. Né, dele caindo aí, se levantando muito loucamente para terminar a prova, típico de quem pratica downhill. E agora em 2015, ele teve um tombo que foi bem interessante se falar, porque ele teve um tombo onde ele quebrou a clavícula. Isso foi em 2015, numa prova da Open Shimano, né, a Open Shimano 2015, isso foi em Balneário Camboriú, e ele caiu nessa prova aí, acho que já deve ter passado o vídeo aí direitinho. Essa corrida foi no Morro da Aguada. Para ele, esse foi um dos piores tombos que ele já sofreu, né? Porque ele quebrou a clavícula, é claro. E ele disse, pelo que ele lembra, ele apagou e ele só acordou no hospital. No hospital não, na ambulância. Ele só acordou na ambulância. E já no hospital, o médico questionava ele se ele poderia voltar ou não, se ele iria voltar a andar. E se ele poderia voltar para o Canadá para poder andar. Aí o Pererútil, como um bom DHZero confiante, o que é que ele fez? Não, vou me recuperar a tempo, pô, relaxa. Relaxa, fica firmeza, cara, firmeza que eu vou me recuperar até lá. E aconteceu, né? 25 dias depois, lá estava o Pererútil andando novamente com a placa com 7 parafusos na clavícula. Ele caiu no sábado, fez a cirurgia na segunda, contando 25 dias. Depois desse 25 dias, ele voltou pro Canadá. Beleza, voltou pro Canadá. 3 dias depois, ele comprou a bike e já estava andando. Beleza, já tá andando de novo, já tá, ó.
E 10 dias depois, exatos 10 dias, lá estava Pererútil competindo. Vou correr. Eu tive uma fratura aqui tive uma queda muito feia, quebrei a clavícula, mas só aqui na competição, depois de um mês da cirurgia. Um mês da cirurgia. Ah, e ele também teve uma queda recentemente, né? Onde ele quebrou o processo transverso das costas e ficou um mês de molho. Vai, lá vem o Pereira, lá vem o Pereira, será que ele vai? Opa! E alguns outros tombos, onde ele adquiriu um parafuso no dedo. Ele também deslocou os 2 tornozelos. Acabou tendo o metacarpo e o dedão deslocado. Ele também teve o osso do cotovelo quebrado. E outros machucados, né? E tome downhill, pai. Para o Pererútil, o período atual dele, ele considera como seu ápice. Entendeu? Ápice de treino e resultado. Saindo um pouquinho da história do Pererútil, ele fez uma comparaçãozinha legal em relação do Bike Park de Whistler, em relação do Brasil. Ele comparou a questão das trilhas de downhill, você fazendo as trilhas de downhill. Ele disse que 2 dias no Bike Park Whistler, que ele percorre cerca de 120 km de downhill com 40 km de teleférico, ou seja, nesses 2 dias ele ele desce trilhas de downhill, são 80 km de downhill em 2 dias. O que no Brasil, segundo ele, levaria 6 meses, tá ligado? Para você fazer, literalmente, esses 80 km de downhill. E, na opinião dele, os melhores lugares no Brasil para se andar de downhill, para se andar no downhill, fazer um meio louco, descer as trilhas, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, pois, para ele, tem uma maior quantidade de trilhas e os cuidados lá são maiores. As pessoas investem bem mais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina no downhill do que em outros estados. Coisa que eu espero que mude ao longo do tempo. E é claro, né? O lugar onde ele vive, o Whistler, ele considera sensacional, velho. É simplesmente o Whistler, o melhor bike park do mundo. Não tem como contestar isso, né? É o Whistler, somente. É o Whistler. Então, sensacional, velho. Sensacional para ele. E os pilotos que ele faz questão de mencionar são o Maicon Zotz, o Markov, aquele do início, o Lucas Bertol e o famosíssimo, o lendário, o Greg Minnaar. Isso aí são as pessoas que fizeram parte do início dele e também pessoas que são inspiração dele, são a inspiração para ele até hoje, né? O Greg Minnaar principalmente. E eu sinceramente acho que Greg Minnaar é inspiração para muitos pilotos, né? Greg Minnaar é impressionante, velho. Você viu o que ele fez nesse Mundial, não foi? Você viu. O cara é sensacional, velho. O cara anda muito, somente. Ele anda muito. Não tem como não. Não tem como contestar isso, cara. E para o Pererútil, cara, o que ele mais gosta no downhill é a questão de você estar sempre tentando se superar. Você não corre contra as pessoas. Afinal, você nunca sabe o tempo delas quando você está em uma prova. Você não sabe. Você simplesmente só sabe depois que você corre. Então você, quando vai correr no caso, você está lutando contra você mesmo. E para ele, isso é muito legal, velho. É muito legal porque você está treinando somente para se superar. Não para superar os outros, mas para se superar mesmo. Porque no downhill, milésimos contam. Uma freada conta. Qualquer errozinho, pequeno que seja, qualquer pedalada que faltar, conta. Porque você viu nesse Mundial que o Loic Bruni ganhou do Greg Minnaar com 0,170 milésimos. Milésimos. Para você ver como o downhill é segundo, meu filho. É questão de tipo ter 60 participantes e a diferença do primeiro pro último ser tipo 15 segundos. 15 segundos, tá ligado? É pouquíssimo tempo, velho. Pouquíssimo tempo. E é isso que ele acha mais legal, pô. A questão de superar a si próprio e dar o seu melhor em toda a descida, tentar fazer o mínimo de erro possível. E ser o mais perfeito, mais preciso e mais fluido possível. E agora vocês vão ter a palavrinha final do Rafael Weber Pereira e nosso querido Pererútil para vocês pilotos que estão iniciando ou você também que já está no esporte, né? Para que você tenha mais motivação para continuar nesse esporte maravilhoso. E se você gostou, né, desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, comenta aí o que você achou, é claro. E muito obrigado, cara. Muito obrigado por você ter visualizado isso aqui. É um projeto bem legal uma série bem legal que eu tô montando aí para conversar com os pilotos e trocar ideia e contar a história deles em vídeo. Espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo. É o primeiro vídeo, né? Tem muitos outros aí para vir. O primeiro vídeo sempre é o mais desengonçado,
Mas a gente vai melhorando a cada vídeo, com vocês dando opiniões, é muito importante. Se você quiser entrar no nosso grupo também, entre no Instagram, chame a gente no direct que eu estarei enviando o link para vocês. E qualquer piloto que você queira que eu grave vídeo, que eu conte a história, bota aí nos comentários que eu vou conversar com ele. Agora coloque um piloto que realmente tem um tempozinho legal aqui no Downhill, porque aqui é contando história, entendeu? Não pode ser uma coisa tão recente, porque não vai ter tanta experiência para se trocar, entendeu? Aí muito obrigado aí, cara, por você ter visualizado. Compartilha, viu? Compartilha esse vídeo que essa série vai ser sensacional. E não deixe de assistir os outros vídeos aí do canal, o vídeo da pista, o vídeo dos nossos queridos Álvaro e o Will, os hypeiros do canal. Yeah! Então fique aí com a palavrinha final do nosso Pereruccio, Rafael Weber Pereira. Tamo junto, valeu, até o próximo Histórias dos Pilotos de Downhill Brasileiros. Valeu, fui! Amém. Então, a mesma motivação que eu tinha hoje, cada vez mais, tanto que eu tô, como eu falei, eu moro aqui por causa disso, por causa da bike. E, no primeiro momento que eu tive aqui, eu mandei mensagem para 3, 4 pilotos profissional mesmo, que participa do Mundial e tal, que é o Lucas Cruz, da Norco, é o Kirk McDowell, da Devines. Esse ano não participou do Mundial, mas ano passado participou, estava top 20. E eu não me lembro quem é que era o outro atleta, mas que seja esses dois mais que me responderam, que a gente trocou ideia e conversou e andou junto. No primeiro momento eles olharam assim, que esse brasileiro aí que é andar de bicicleta? Tipo, eu acho que eles pensaram isso, né? Deve andar, sei lá. E eu fui andar com eles e eu, tipo, tô treinando, tô dedicado, consegui andar legal. Daí os caras me olharam com outra cara, sabe? Fiz amizade com eles. Eles são muito fechados, mas depois acabam se abrindo. Daí os caras começaram a me convidar para treinar, para ir nos treinos foda mesmo, sabe? De academia, treino na montanha, fazer resgate particular só com eles, com o treinador e tal. Uma coisa bem legal isso aí. Então, tu acaba te sentindo cada vez melhor e bem, porque tu tá andando com o top do top, né? Tipo, não desmerecendo nós lá no Brasil, mas aqui os caras andam top 20 no Mundial direto. Sabe? Só que por causa da estrutura, é tudo diferente. Por isso que eu tô aqui hoje. Mas se eu pensar, eu tenho 34 anos, mas a diversão, o treinamento e a quantidade de tempo que eu tô em cima da bike aqui é muito maior, então acaba sendo muito legal. E como eu falei, inspiração. Toda hora é dedicação em cima de dedicação. Porque eu quero em competições esse ano de 2021 para vir aí, que é Pan-Americano, que é Mundial, eu quero participar de todas essas provas e andar bem, sabe? Como eu falei, eu tô no meu ápice, tô no meu melhor, quero aproveitar disso. E falando um pouquinho do pessoal que tá começando, se tu tem um sonho na vida, baixa a cabeça, pensa um pouco, levanta e dedica aquele sonho para dar certo. Pensa um pouco antes do que tu quer fazer, se é isso mesmo que tu quer fazer, e se vai atrás que dá certo. Dedicação é algo que eu sempre digo, hashtag treino com resultado. Tu quer ter resultado, treina. Tu pode ter o dom. Se tu é o dom e tu treina, tu vai ser melhor ainda. Treinando, tu consegue alcançar o que tu quer. Sabe quando... Eu sempre falo aos meus amigos o seguinte, vim para Whistler não é questão de dinheiro, é de organização, viu? Então, um dia vim pra cá e vamos andar junto aí. Se Deus quiser, mano. Se Deus quiser, a gente vai nesse bike park aí, tirar a braba no melhor bike park do mundo, gravar 500 milhões de vídeos e postar no canal. E se divertir muito com o nosso amigo Pereruccio. Valeu, Pereruccio, pela história. Tamo junto, firmeza. Valeu pela parceria, tamo junto.